Eu vou só, assim, apresentar rapidinho o projeto, né, em nome do Grupo PET Educação Física, né, o Programa de Educação Tutorial. Agradecer muito pela tua participação nesse Café Petiano com Profissionais. É um projeto novo, mas é um projeto que tem ligação com o Café Petiano com pesquisadores, né? Então, não que, assim, que os profissionais não pesquisem, não é nada disso, mas é o foco mesmo, o objeto, aquilo que a gente está buscando, né? Legal. E a ideia desse café, justamente com profissionais, é fazer essa interlocução com colegas da área de educação física que estão atuando em diferentes frentes da educação física, no sentido de compartilhar experiências, né? Aprender um pouco como é que lidam com a questão do seu trabalho, às vezes de gestão, né? De relação com os profissionais e com pessoas que atendem no campo profissional. Então, é essa a ideia. Então, Legal. muito obrigada novamente. Agora eu passo para a Ju. Oi, vou falar um pouquinho do currículo da Mariana. Primeiramente, quero agradecer por você estar aqui com a gente hoje. E vamos lá. Bom, Mariana Piccoli, ela é diretora administrativa e financeira da ANDE, Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Foi coordenadora de esporte paralímpico na Secretaria de Esportes e Lazer de Maringá. Participou no comitê organizador de Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Foi secretária administrativa na União Metropolitana de Paradesportiva de Maringá. Atuou como estagiária no PROAFA. Graduanda em licenciatura e bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá e possui mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Bom, antes de dar início, então, ao nosso encontro, eu quero falar um pouquinho mais de como a gente vai organizar. Vão ser 2 momentos. O primeiro, então, a apresentação do tema, né, pela Mariana, e depois, que tem uma duração de 40 minutos, e depois, no final, a gente abre para um debate, né, para uma conversa com os participantes também de 40 minutos. E aí, sobre os certificados, eu não sei aqui se temos alguém de fora, mas se tiver, né, durante a palestra, a gente vai enviar aqui no chat o que eles precisam preencher. Tem uma mãozinha levantada ali, acho que é da Aline? Isso. A Aline quer falar alguma coisa? Não, gente, foi sem querer que eu levantei a mão, desculpa. Ah, tudo bem, acontece. Eu correria aqui com o celular, mas já vou para o notebook. Então, tá bom, tranquilo. Bom, então acho que podemos dar início, né? Alguém ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Bom, então é com você. Bom café para todo mundo. Pessoal, então, boa tarde. Vocês vão ouvir um barulhinho agora, é só o meu relógio batendo 5 horas, tá? Eu queria primeiro agradecer, né, a professora Larissa e a Juliana pelo convite. Para mim é sempre, assim, é muito legal voltar à universidade que eu estudei e que me deu, assim, a base que eu tenho até hoje, levo no meu trabalho, né? Então, é muito, muito bacana ver iniciativas tão legais partindo da universidade, que eu passei 5 anos da minha vida. Então, sempre que eu posso voltar e falar sobre a minha atuação, eu acho muito legal. E dizer que a gente está bem representado aqui. Eu estou vendo a Roberta ali, eu não sei se ela se lembra de mim, mas a gente tem 2 cidadãs orizonenses, que eu sou nascida em Orizona e a Roberta também. Então, assim, é muito legal também. Sempre que eu volto na universidade, eu sempre vejo alguém da minha cidade natal, então isso é bem bacana também, é bem legal. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês sobre o esporte paralímpico, né, sobre as áreas de atuação, as experiências profissionais, o que eu tive no meu caminhar profissional aí, e eu sempre falo, assim, duas frases, né, que primeiro eu consigo ver Deus em toda a minha caminhada profissional, em todas as oportunidades que eu tive ao longo da
da minha carreira profissional. E a outra coisa, se eu pudesse resumir tudo que eu vou falar para vocês em uma frase, façam extensão, estejam engajados em projetos, façam extensão, que isso vai fazer toda a diferença na carreira de vocês, independente da área que vocês decidam seguir. Eu tenho certeza que o meu diferencial de outros profissionais que saíram da universidade é a questão da extensão. Eu acho que isso foi... E aí vocês vão conseguir perceber isso ao longo da minha apresentação. Antes de começar, eu só queria perguntar para vocês se alguém já teve contato com o esporte paralímpico, já teve contato com alguma pessoa com deficiência, seja na família, nos amigos ou algo do tipo, já teve algum contato, alguma experiência? Podem abrir o microfone. Eu jogo badminton. Amigos que também jogam. Alemão, inclusive. O contato com o grupo, a Vida UEM, né, da Vida DEF, que era aí conduzido pelo professor Décio, né? Sim. E contato também com trabalhos em banca de dissertação de mestrado e de assistir também, né? Legal. Ju, a gente conseguiu ouvir, né? Você falou do badminton, né? A gente conseguiu ouvir, legal. O badminton é uma modalidade que entrou recentemente para os Jogos Paralímpicos também, né? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação no sentido, não, na verdade, eu vou exemplificar as possibilidades de atuação com o que eu atuei e falando um pouquinho do que eu não atuei, mas que a gente tem à nossa disposição, tá? Eu vou só me confirme se vocês conseguem ver a minha tela aqui. Vocês estão com... E aí, Sim, ao longo da apresentação, eu vou passar alguns vídeos para vocês, e aí a gente vai alternando as janelas. Tá? Então, uma ideia é falar um pouquinho para vocês sobre o esporte paralímpico, formação e a atuação profissional. E aqui vocês conseguem ver os pictogramas que a gente chama, né, de Tóquio, que seria 2020 e agora Tóquio 2021, de quais são as modalidades paralímpicas, né? Então, o badminton aparece ali, a bocha paralímpica aparece, a bocha paralímpica e o goalball são modalidades que só existem no esporte paralímpico, não são similares ao olímpico. E aí aqui eu já começo explicando para vocês a diferença entre esporte paralímpico e paradesporto. O esporte paralímpico são todas as modalidades que estão incluídas no programa dos Jogos Paralímpicos. O paradesporto é toda e qualquer modalidade que ela é adaptada para um certo tipo de deficiência e não necessariamente é um esporte paralímpico. Assim como aí no DEF tem o handball em cadeira de rodas, que a gente conhece, tem algumas modalidades para surdos que são para desporto, mas não são esportes paralímpicos, tá? E aqui a gente tem um quadro de medalhas que eu gosto de mostrar só para a gente ter noção da relevância do Brasil a nível internacional no esporte paralímpico. Então, hoje, o Brasil é o 8º do mundo, né, no Rio 2016 ficou em 8º lugar na colocação, e ele sai lá de 37º antes, em Atlanta, para chegar ao 8º no Rio 2016. Então, em um curto período de tempo, a gente tem uma grande, né, um aumento dessa representatividade, inclusive no número de atletas, e essa evolução se deve muito pelo conceito de teia que o CPB criou, de desenvolvimento de profissionais, de desenvolvimento de ações que vão possibilitando que mais atletas cheguem ao alto nível, que mais atletas tenham competição e também mais atletas tenham iniciação esportiva, que era algo que não acontecia com tanta frequência até antes da criação do Comitê Paralímpico Brasileiro.
Hoje eu trabalho na ANDI, e aí a gente fala que foi o berço do Comitê Paralímpico Brasileiro. Hoje a gente cuida de 3 modalidades, mas foi a ANDI que esteve à frente para a criação do Comitê Paralímpico. Então, eu vou passar para vocês agora um vídeo que exemplifica bastante, assim, para vocês conseguirem sentir um pouquinho do que são os Jogos Paralímpicos, do que é essa emoção dos Jogos Paralímpicos. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo. Vocês conseguem ouvir aí? Sim. We welcome you in Rio. The Paralympic city is ready. You will witness how Paralympic sport has the ability to transform communities, countries and continents. Vocês são nossos heróis. Bem-vindo à Paralimpíada Rio 2016. Is only focused on one man. It is Brazil's superstar. Então, não sei se alguém já tinha visto esse vídeo dos jogos, mas é um pouquinho da emoção que a gente conseguiu viver lá dentro dos jogos. Eu tive a grata emoção de estar assistindo a medalha de ouro da classe BC3 na bocha, trabalhando lá na arena, e assim, ouvir o hino nacional em uma arena cheia é uma sensação indescritível. Então, foi uma emoção, mas que começou a ser construída aí na UEM, com certeza, quando eu decidi aceitar o desafio de participar do PROAFA. Aqui, eu não sei se alguém já viu, mas a gente tem uma foto do maior legado do esporte paralímpico dos Jogos Rio 2016, que é o Centro de Treinamento Paralímpico, que fica em São Paulo. Ele tem espaço ele tem um residencial com 3.000 quartos adaptados, com todos os banheiros adaptados, a pista de atletismo ali é suspensa, tem estrutura para recebe diariamente mais de 5.000 pessoas, né, claro, antes da pandemia, e recebe desde atletas de iniciação esportiva até os atletas do alto rendimento. Então, é algo que a gente se orgulha muito de legado, porque é uma instalação esportiva que é efetiva, né? Ela tem a rotatividade e ela atende quem ela se predispõe a atender.
E aí a gente tem um marco também no esporte, que é o ano passado a criação da Secretaria Nacional do Paradesporto. Então a gente tem o Comitê Paralímpico hoje, que cuida dos esportes que estão no programa paralímpico, e aí a gente agora tem a criação da Secretaria Especial do Esporte, que é dedicada principalmente ao esporte e educação mais voltado ao paradesporto, e não necessariamente ao esporte paralímpico. Então, é uma grande iniciativa, com certeza daqui 2 ou 3 anos a gente vai conseguir ver os reflexos da criação dessa secretaria, porque eles estão vindo com uma proposta de capacitação, uma proposta dos profissionais da área, então fiquem atentos também que essa é uma grande oportunidade que está vindo aí. Então, falando um pouquinho, né, a gente já falou da minha formação, me formei em licenciatura e bacharel pela UEM, e depois fui fazer o mestrado na Unicamp, que também é uma área de pesquisa, assim, que ela ainda, se for comparada a as outras áreas outras linhas de pesquisa, ainda é bem embrionária, né? Em 2016, a Unicamp era uma das únicas que tinha uma linha de pesquisa específica para pessoas com deficiência. Hoje já tem algumas outras que estão seguindo essa área, mas também é uma área possível aí, né, de formação de mestrado, doutorado. Na Unicamp tem até o pós-doc junto com a área lá da saúde, específico na área da pessoa com deficiência. Então, fui me formar, e aí como eu falei para vocês, se de tudo que eu puder deixar façam extensão. Todas as oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira surgiu aí do PROAFA. Essa que está comigo aí na piscina é a Clélia, uma pessoa com paralisia cerebral, que eu tive o desafio e a grata surpresa de começar a atuar com ela, e fiquei no PROAFA durante toda a minha graduação e depois mais 2 anos, depois que eu me formei, ainda continuei atuando. Então, é o programa de atividade física adaptada, que agora, com o falecimento do Décio, eu não sei, professora, como que está esse projeto aí no departamento, né, mas que era uma grande formação para os alunos que queriam seguir nessa área. Aqui aparece um pouquinho dos alunos que a gente tinha. Então a gente atendia desde crianças, jovens, adolescentes, adultos, cada um com a sua deficiência, mas atuando, e também aqui a professora Sônia, e a professora Vera, né, que em certo momento foram criadoras, idealizadoras desse projeto, e aí depois veio o Décio. E aí, nesse momento, também eu atuava com pessoas com deficiência em escolas de natação, em academias, que também é um campo de atuação. Não necessariamente você precisa estar em um ambiente que seja exclusivo para a pessoa com deficiência, mas em qualquer outro ambiente de prática esportiva, você pode encontrar uma pessoa com deficiência, e aí eu acho que, assim, é parte da nossa responsabilidade enquanto profissionais estarmos aptos a, pelo menos, a recebê-los, né? E acho que a primeira pergunta a se fazer o que a gente pode adaptar para esse atendimento? Não é que eles não são capazes, a gente só precisa de algumas adaptações, assim como todos nós precisamos de alguma adaptação. E aí, né, deixo aqui a minha lembrança e memória carinhosa ao professor Décio, que foi um incentivador desde quando ele chegou na UEM, e fez com certeza o PROAFA crescer muito. Tenho certeza que lá do céu ele está muito feliz com os frutos que ele deixou aqui para a gente. E aí eu chego aqui a uma outra oportunidade de atuação, que é enquanto técnico, auxiliar técnico de equipes esportivas. Essa é uma foto minha com a SASEC, que é um time de goalball, que é para deficientes visuais. Nessa foto aí a gente está lá em Niterói, na Andef, quando a gente se classificou para o primeiro campeonato brasileiro de goalball. E eu comecei a ser técnica de goalball em uma conversa de corredor na faculdade. A Fabi, que era minha veterana, falou: Mário, preciso de você lá como técnica de goalball. Falei, mas eu não sei nem o que é, Fabi. Ela, não, vamos lá, vem que depois eu te explico. E aí veio essa oportunidade de viajar para o Rio, a gente se classificou para o brasileiro, e também é uma outra área de atuação. Se você pensar hoje que a gente tem
23 modalidades paralímpicas, e em cada cidade você tem várias equipes de várias modalidades diferentes, é uma grande possibilidade de atuação. Assim como você tem técnico de natação, atletismo, futebol, futsal, claro que dentro das suas proporções financeiras, mas é uma área de atuação bem legal. Então, aí a gente foi para o atletismo, a arbitragem das modalidades, a arbitragem aí tem, eu sou árbitra de bocha, na verdade eu iniciei no trabalho que eu tenho hoje como árbitra, né, então a gente tem uma grande diferença de modalidades olímpicas, que geralmente os cursos são pagos, geralmente você faz 3, 4 anos de curso, paga um grande valor para fazer o curso. As modalidades paralímpicas, as confederações, nas cidades que elas vão fazer as suas competições, geralmente elas promovem um curso de capacitação para você se tornar árbitro, e aí depois você vai se qualificando. Mas essa também é uma grande oportunidade, e também agora com a pandemia, o que a gente tem feito muito é feito esses cursos online, esses cursos de arbitragem, classificação, como cursos online, e depois só para a gente fazer a parte prática. Então, a gente tem 2 áreas bem interessantes de atuação do profissional de educação física, que é a área de arbitragem e a área de classificação funcional também, que é uma área que a gente não tem no esporte convencional, mas que no esporte paralímpico todos os atletas precisam passar por uma classificação funcional, que é onde o atleta é definido para qual classe, se faz um nivelamento e define para qual classe aquele atleta vai para fazer a competição. Mari, dá para viver só de arbitragem e classificação funcional? Infelizmente não, a gente não consegue se manter profissionalmente só com essas 2 ações. Porém, estar inserido em ambientes de arbitragem e classificação te oportuniza fazer vários contatos, fazer um networking, estar atento a novas possibilidades do esporte paralímpico. Então, quem tiver a oportunidade de fazer um curso, independente da modalidade paralímpica que for, eu acho que vale muito a pena essa atuação, tá? E aí, em 2011, eu tive a oportunidade de ser uma das fundadoras da União Metropolitana Paradesportiva de Maringá, que ela existe até hoje aqui em Maringá, que foi uma convergência de várias confederações que já trabalhavam com o esporte paralímpico. Então, eu atuei como secretária, eu fazia ata, fazia assembleia, fazia toda essa parte de secretariado, que hoje, na ANDE, é uma das minhas funções. Então, algo que eu aprendi lá na UMPM 2011, como estagiária, sem muita cobrança, aprendendo realmente, hoje eu faço recebendo por isso, mas tendo mais segurança em fazer, porque lá atrás, em 2011, eu já sabia, já tinha essa noção de como fazer. Então, essa parte, para quem gosta da gestão, para quem gosta dessa questão da organização, né, estrutural, também temos várias entidades aqui em Maringá, a própria UMPM, tem outras entidades que estão aqui também em Maringá que é possível você trabalhar, e entidades a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. A gente criou, né, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi no PROAFA e também na UMPM foi a escrita de projetos. Quem gosta dessa parte de escrita de projetos, existe uma área gigantesca para ser explorada, de lei de incentivo, editais abertos. Esse projeto Clube Escolar era um edital do Comitê Paralímpico, que a gente começou lá na NPE, essa foto é lá da NPE, que a gente começou com 5 crianças, terminamos o ano com quase 80 alunos que não queriam largar a bocha por nada, então foi bem bacana, mas essa área de escrita, captação de projetos, execução de projetos, quem quiser se especializar nisso, eu acho que é uma área muito interessante, que ainda tem muito campo para ser explorado. E aí aqui, né, tem uma foto que foi uma das minhas maiores alegrias na escola. A gente foi convidado, eu e o Lucas, que era atleta de seleção na época, a gente foi convidado para dar uma aula em uma escola
numa escola convencional, sobre a bocha paralímpica, foi logo antes dos Jogos. E aí a gente sempre tem esse pensamento de que, por que eu vou trabalhar o esporte paralímpico na escola? As crianças não vão gostar, não vão entender. E aí a gente consegue ver todos esses alunos sentados em volta da quadra de bocha, prestando atenção, fazendo perguntas, assim, sobre a modalidade. Foi uma experiência muito bacana. Nos meus estágios também, a gente levou o esporte paralímpico para dentro da escola e foi muito legal a receptividade das crianças. Então, também foi um campo de atuação, né, para quem atua na escola, levar o esporte paralímpico enquanto conteúdo é bem legal. E aí eu vou... Deixa eu parar aqui, e eu quero passar um vídeo para vocês agora, que é a história de 2 alunos com deficiência, com paralisia cerebral, que foram competir nas Paralimpíadas Escolares, né? São 2 irmãos que usam CALI, então precisam de assistentes. Um é a mãe e o outro é um amiguinho da escola que vai competir nas Paralimpíadas Escolares. E eles dão um depoimento que eu acho que faz assim a gente refletir sobre tudo que a gente faz toda a nossa atuação profissional. Então, vou colocar aqui para vocês. E aí, eu quero que vocês prestem atenção de quem era o árbitro da partida nos 2, e depois vocês me falem. chegar até a seleção brasileira, tem que seguir esse caminho que você está seguindo, treinar. Eu sofri muito na minha carreira porque eu não tive o que vocês estão tendo, que é essa preparação que a Paralimpíada Escolar dá. Já quebra todo o gelo, a ansiedade. Vocês estão aprendendo aqui para chegar na seleção brasileira já preparado. Então vocês estão no caminho certo. Foi muito especial, eu fui no Brasil, né? A nossa meta era tentar ganhar uma medalha na individual ou dupla, porque o nível estava altíssimo. Tinham 5 seleções favoritas, o Brasil era uma delas, nós carimbamos lá a medalha de prata, conseguimos chegar na final e perdemos para a República Tcheca ali na última bola. Foi especial, representamos bem o nosso país e a medalha está aí.
E esse menino, esse colega de 14 anos, né, que graça, ele vai, assim, se humanizando no processo, né, os meninos maravilhosos, mas ele ali no apoio, e você vê que ele torcia junto, né? Não, e ele era uma graça ao longo da competição, assim, ajudava o Lucas em tudo que ele precisava, muito educado, muito ativo, assim, vivendo ali a questão esportiva mesmo, né? Vendo que aquilo ali era uma oportunidade, porque na bocha, o calheiro da classe BC3, ele recebe medalha junto com um atleta nos jogos, ele sobe no pódio junto com um atleta, ele tem um bolsa atleta junto com um atleta, então é uma oportunidade para ele também, né? Imagina. Que bacana, eu não sabia disso, né? Sim. Ele atua assim como atleta guia no atletismo, né? No atletismo também, eles recebem medalha, então isso é muito legal. Imagina para uma criança de 14 anos ter essa oportunidade. Eu acho que esse foi um dos jogos mais emocionantes que eu fiz na minha atuação enquanto árbitra. Foi muito, muito legal. Imagina para a mãe, né, que tem teoricamente, para quem vê de fora, não conhece a deficiência, pensa assim, nossa, coitadinha, tem 2 filhos com deficiência, e aí você vê um vídeo desse, o filho falando, pelo amor de Deus, tirem os filhos de casa, levem para o projeto, não escondam, né, é muito, o esporte tem esse poder de transformação, né, na vida da pessoa com deficiência. Eu acho que isso faz valer a pena todo o nosso trabalho, e acho que foi isso que me fez me encantar por essa área até hoje. Então, vamos seguir aqui. Ju, eu vou acabar já, tá? Prometo. Não, pode ficar tranquila. O que eu fiz? Eu fiquei impressionada também, Mário, depois que a gente perdeu o Décio, né, como colega e tudo, claro, né, assim, a minha vontade era conversar com os meninos lá no projeto, né, eu sei que eles deixaram de ir um tempo, depois voltaram e com garra e abrindo aquela porta lá, né, que ainda estava escrito Projeto Décio, e tocando e se preparando para um evento que tinha, sabe? Muito guerreiros, muito. Eu falo assim, que o Décio... ele conseguiu aproveitar a vida dele, foi pouco tempo que ele esteve aqui com a gente, mas ele conseguiu aproveitar muito, por isso que eu acho que era por isso que ele fazia tanta coisa ao mesmo tempo, queria tanto fazer as coisas acontecer, para deixar os frutos dele, e eu acho que, né, a Arielle, os meninos tiveram muita garra de continuar, e isso não é fácil, né, perder alguém não é fácil, mas eu acho que ele está muito feliz com o trabalho que vem sendo desenvolvido. Deixa eu colocar aqui. Então, a gente teve também a Universidade Sem Fronteiras, que é um projeto da UEM, que também fica com editais abertos. Eu sei que até um tempo atrás ainda o Décio tinha o edital que a gente fez lá atrás, em 2012, né, tinha um edital acontecendo, que também foi bem legal, que é um projeto que a gente levava o esporte paralímpico para cidades da região, né, que tinham dificuldade de ter acesso, então a gente ia, capacitava professores, foi bem bacana, a Universidade Sem Fronteiras, e aí a gente começou nessa questão de trazer competições para Maringá, né, o Décio, quando chegou em 2010, foi precursor, assim, de trazer as competições para Maringá, então vocês conseguem ver um folder aí do Regional Sul de Bocha, que foi em 2013, tem aí a abertura da competição, a gente conseguiu trazer atletas canadenses, a gente trouxe para Maringá a primeira semana de treinamento do esporte de atletismo e natação, que foi bem legal também em 2013, e aí eu comecei, já tinha desenvolvido algumas questões de organização de eventos, mas nada tão intenso quanto foi 2013. E aí a gente estava brincando no começo, né, Ju, que você está aí na conclusão e tudo mais. Eu, em 2013, depois, quando a gente trouxe o brasileiro de bocha para Maringá,
eu entreguei o brasileiro no domingo, na segunda-feira eu fui fazer a minha prova do mestrado. Então, é por isso que eu brinquei com você que eu sei o que é passar por isso. Né? Então, a gente começou a trazer, a gente trouxe, sei lá, 13 eventos para Maringá em 2013, e aí, em um desses eventos, o meu chefe da Andi virou para mim e falou assim, olha, quando eu tiver oportunidade, eu vou te levar para trabalhar comigo, porque você... E a minha atuação sempre foi no sentido de resolver problemas e entregar o que precisa ser entregue, sempre gostei muito nessa parte de organização de eventos, mas nunca para puxar o saco de ninguém, sempre no sentido de fazer o projeto o projeto andar. Eu guardei essa frase dele para mim e falei, ótimo, um dia que tiver uma oportunidade, se a oportunidade for para ser minha, vai chegar. E continuei o meu trabalho. Então, fui para o mestrado, né, na Unicamp. Nessa foto aí, a gente está com a Vic Toffrey em um dos congressos lá da Unicamp. A Vic Toffrey é uma das maiores pesquisadoras na área do esporte paralímpico. A gente teve a oportunidade de estar com ela nesse congresso aí, foi uma experiência muito legal também, e aí me formei na Unicamp quando eu qualifiquei em 2015, eu recebi o convite para participar da minha maior, não digo conquista, mas da minha maior experiência profissional, que foram os Jogos Rio 2016, e que quem me chamou para participar foi aquela pessoa, o meu mesmo chefe, que em 2013 falou, um dia eu te levo para trabalhar comigo. Então, por isso que eu digo que as oportunidades vão sendo criadas a partir dos ambientes que você está inserida. Nos jogos, eles não queriam me contratar, porque na época eu tinha 25 anos, e aí eles diziam que eu era muito nova para a minha função. E o meu chefe bateu o pé, falou, não, tem que ser ela, e aí fui eu para o desafio. Aceitei mais um desafio na carreira, que foi gerenciar 2 modalidades distintas, modalidades olímpicas e paralímpicas, porque geralmente, por exemplo, quem gerenciava o atletismo, gerenciava os 2, olímpico e paralímpico, quem gerenciava o futebol, gerenciava os 2, olímpico e paralímpico, e eu, para aceitar o trabalho com a Bosch, eu tive que aceitar o trabalho com a luta olímpica, eu falei, então, se é desafio, vamos lá, vamos enfrentar, e comecei a aprender da luta. E aqui tem um pouquinho, na foto vocês conseguem ver, toda essa equipe de amarelinho aí era a gente que fazia a gestão da modalidade, na verdade eu fazia a gestão dos que estão de amarelinhos, que estão de azulzinhos, que estão de vermelho, era a equipe médica que não estava, então eu era responsável por oferecer os serviços para todos os clientes dos jogos, né, atletas, árbitros, Federação Internacional, tudo isso em inglês, tudo isso em um time muito acelerado, mas eu falo que eu cresci 10 anos profissionalmente e trabalhando 1 ano e meio nos jogos, e aí quando você vê a quadra toda montada, todo mundo competindo, você não imagina o tanto de trabalho que a gente teve que ter para ter os divisores de quadra, por exemplo, no tamanho correto, mas foi muito gratificante. E aí, a gente, enquanto Andi, agora está trazendo o Campeonato Mundial para o Rio de Janeiro no próximo ano, que foi um desdobramento da gente ter realizado os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Talvez na nossa geração a gente não veja mais uns Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, mas grandes eventos com certeza virão. O ano que vem tem o Parapan de Master, que é no Rio de Janeiro também, e o que a gente fala que um dos maiores legados dos Jogos foi a formação profissional. Hoje você tem ótimos profissionais que participaram dos Jogos, que conseguem, assim, gerenciar grandes eventos de magnitudes de Jogos Olímpicos mesmo, muito fácil, porque o brasileiro, diferente de outras nacionalidades, a gente tem um poder de resolução que impressiona pessoas de outras nacionalidades, né? Então, isso também é um diferencial. Então, se a gente olhar nessa foto, a gente tem a atuação dos árbitros, que foi o que eu falei lá atrás para vocês, a gente tem a atuação de técnicos que estão aí com os atletas, a gente tem a atuação de staffs, em volta ali a gente tem o delegado técnico que está fazendo a gestão da competição, que também é um profissional de educação física na maioria das vezes. Então, a gente tem várias oportunidades para o profissional de educação física atuar em um jogo, sejam eles jogos mundiais, sejam eles jogos paralímpicos, ou
outra competição independente do nível dessa competição. E aí, uma outra oportunidade de trabalho são as secretarias de esporte e lazer. Eu fiquei aqui na secretaria por 7 meses, mas todas as secretarias, principalmente as de maior escala, né, Maringá, Londrina, Curitiba, tem hoje uma área específica para trabalhar com a área da pessoa com deficiência, com o esporte paralímpico. Então, tem a contratação de professores específicos que tenham a formação, principalmente pós-graduação em esportes paralímpicos. Então, também é uma área de atuação que é um campo que está em expansão. E aí a gente chega na minha fase atual, né, de trabalho, que é hoje o trabalho na ANDI, que a gente tem como lema transformar e inspirar vidas através do esporte. E aí a gente trabalha, então, hoje com a bocha paralímpica, com o futebol PC, que é o futebol para pessoas com paralisia cerebral, e com a Petra, que é uma modalidade que, na verdade, agora está dentro do atletismo, né? Ela se tornou paralímpica, mas como prova do atletismo. Então, aqui é uma das oportunidades que eu tive como chefe de missão, e assim como a ANDI, hoje a gente tem no Brasil cerca de 20 confederações paralímpicas, especificamente paralímpicas, né, e também olímpicas, que também é um campo de atuação, seja como diretor financeiro, diretor técnico, supervisor técnico, quem gosta dessa área de realização de eventos, de gestão esportiva, também é um campo que é bem... que também tem espaço para o profissional de educação física. Então, essa foi a primeira missão que a gente teve, que a gente foi lá para Cali. Essa foi a minha segunda missão, que a gente foi para o Mundial lá em Liverpool, que eu era responsável por fazer toda a gestão, toda a logística de fazer esse pessoal chegar até lá e voltar. Aqui foi um embarque para Liverpool, e aqui a Copa América, que a gente organizou. Então, a gente, enquanto ANDI, né, a gente tem um dos nossos planejamentos estratégicos, que é trazer maior número de competições internacionais para o Brasil e tornar o Brasil uma referência no esporte paralímpico. E aí a foto de todos os atletas que conseguiram vaga para Tóquio, a gente conseguiu o fato inédito de conseguir todas as vagas disponíveis para um país, para Tóquio, pela primeira vez, porque até então, no Rio a gente tinha a equipe completa, mas não era uma equipe, era porque éramos o país sede, não porque tínhamos conquistado as vagas. Então foi bem bacana, porque a gente pensou, nessa competição, a gente pensou em toda a estrutura, né, em toda a organização da competição, mas também tinha a seleção brasileira para cuidar, que estava disputando vaga. E aí a gente chega em uma outra área, que é a da pesquisa, né, da pesquisa e dos congressos. Então, a gente tem um congresso paradesportivo internacional, que é promovido pelo Comitê Paralímpico, está previsto para acontecer esse ano, se eu não me engano, outubro ou novembro, ainda não sabemos se vai acontecer ou não, mas está previsto. A gente tem um congresso, um seminário que é da ANDI, específico nosso, que a gente já está indo para a 8ª edição. O ano passado a gente conseguiu trazer o técnico maior medalhista na classe BC3 para dar um curso, então a gente também a gente vai fazer no próximo ano a próxima edição. E aqui é um pouquinho do que eu falei para vocês lá atrás. Então, a gente ofereceu o ano passado pela ANDI cursos gratuitos para técnicos, assistentes, atletas, para falar sobre a modalidade de bocha, falar sobre regras, classificação. A gente ofereceu cursos especificamente para árbitros, né, para a formação de árbitros. Aqui algumas notícias do CPB, que abriu o curso online. Na verdade, essa notícia é recente, saiu ontem, que está aberto um curso online de arbitragem do atletismo e da natação. Então, para quem tem interesse, já depois eu posso passar para a Ju todos esses links. E aqui eu acho que é uma plataforma bem bacana, que é um site exclusivo de educação paralímpica, que tem vários cursos sobre várias modalidades paralímpicas. Até deixei aqui qual é o link. Então, você consegue fazer esses cursos gratuitamente. Tem um de iniciação esportiva, de várias modalidades paralímpicas, que você consegue entrar
acessar e fazer os cursos com certificado, com horas e tal, e para você ter um conhecimento geral, né, do esporte paralímpico como um todo, e depois poder se aprofundar naquilo que você tenha maior interesse. E aí aqui, deixa eu parar aqui, só para a gente finalizar, eu queria passar para vocês um vídeo que é do Dirceu. O Dirceu, vocês viram lá falando com os outros atletas, né? E aí o Dirceu infelizmente faleceu no último ano, porque a deficiência dele era degenerativa, então ele veio a falecer, mas ele deixou um legado incrível para a gente, e que o Dirceu é o maior medalhista paralímpico dos últimos tempos, e eu acho que vale a pena vocês ouvirem um pouquinho do que ele tem para falar. Deixa eu só pegar aqui. E aí a gente já termina. Vocês estão conseguindo ouvir? Aham, sim. Nós tínhamos, por exemplo, material para treinar. Nosso treinamento era com bola de meia. Meu técnico, o professor Ronaldo, fazia umas bolinhas com várias meias, o mais redondo que ele conseguia, para que socialmente a gente saísse em casa e tivesse material para jogar, porque as bolas de bote eram vendidas só na Nova Zelândia e eram muito caras. Você pode fazer de importar. Hoje nós temos o melhor material do mundo, que é o material importado, para desenvolver nossos treinamentos. Naquela época tínhamos transporte, não tinha acessibilidade de transporte, acessibilidade da calçada. Hoje nós temos tudo isso. Claro, a gente sair de casa, viver aí a vida dos seus sonhos. Qual o legado que está ficando? Dá para aumentar um pouquinho, Mari? Deixa eu ver aqui. Eles deram que melhor? Os locais acessíveis para todas as pessoas. Então eles enxergaram a necessidade de todas as pessoas que irem vir. E eles é que fazem os projetos. Então agora todo o projeto que eles fizerem tem que ser feito acessível para todas as pessoas. Peraí, que eu atualizei a página ao invés de aumentar aqui. O que está ficando é a mudança de mentalidade do poder público municipal, estadual e federal. E eles tiveram que fazer os locais acessíveis para todas as pessoas. Então eles enxergaram a necessidade de todas as pessoas que irem vir. E eles é que fazem os projetos. Então agora todo o projeto que eles fizerem tem que ser acessível para todas as pessoas. Não é só um cadeirante do barranco, uma mulher com carrinho de bebê, um idoso, pessoa com mobilidade, então essa acessibilidade não é só para o deficiente, é para todas as pessoas. A Paralimpíada trouxe essa mudança no aeroporto, a nossa saída do avião era muito difícil. Às vezes ficava horas esperando, vinha ali o Emoli, ouvi uma pessoa fazer uma acessibilidade. Hoje não. Hoje você chega com a aeronave, o pessoal lá de terra já totalmente preparado para tirar da aeronave o mais rápido possível. Nós imaginávamos que estaria cheio, mas nós imaginaríamos que estaria tão cheio, tá? Todo dia. E assim nos deixou o coração fervendo, vamos dizer assim, foi que a torcida, ela aplaudia. Os atletas do Brasil torciam. E aplaudiam também os adversários. Então isso me deixou os olhos, porque eles estavam ali aplaudindo os atletas, esportes do Brasil e dos outros países. E foi muito interessante porque a torcida nos empurrou para os adversários. Quando o Brasil fazia o contra, parecia que o ginásio ia cair. A maneira como o brasileiro torceu foi muito empolgante. Vou levar essa experiência para a torcida. A torcida veio para ver os heróis brasileiros. Eles não vieram para ver pessoas com deficiência, eles não vieram para ver os coitadinhos dentro de quadra, né? Mas eles vieram para ver atletas de alto rendimento dentro de quadra e vibrar com eles. Então hoje eu estou saindo aí super feliz, porque a nossa missão ela foi e está sendo cumprida, que é divulgar a qualidade paralímpica, para que mais pessoas com deficiência saiam das casas e tenham a sua vida transformada e passem a viver o seu sonho, assim como nós estamos vivendo aqui. Essa foi a Paralimpíada do Rio, uma das melhores do mundo. Eu não vi o que aconteceu aqui em Pequim 2018, Londres 2012, o Rio de Janeiro foi totalmente diferente. E a minha missão foi cumprida. Eu estou aqui representando o Brasil e estou levando essa prata para todos os brasileiros.
fundo que eu imaginava, aquele garoto lá com 19 anos, depressão, queria estar aqui, representando o Brasil, na Paralimpíada, dos maiores eventos do mundo, com essa medalha de prata na mente. Hoje minha vida foi transformada através da prática do esporte paralímpico. A preparação para o Rio 2016 ela foi feita ali no centro paralímpico. Sem esse centro nós não teríamos conseguido. E esse é um legado importantíssimo que está ficando para os atletas paralímpicos. Agora eu tenho uma quadra oficial com o piso que é usado nas competições internacionais lá no centro paralímpico, só para chegar e treinar. Então acredito que o crescimento será muito grande na minha modalidade, mas ainda está crescendo, né? Com o centro paralímpico, que nos dá toda essa estrutura, fotografia, bola, tudo lá dentro do centro paralímpico de São Paulo. E eu acredito que isso vai aumentar ainda mais o investimento. Quando eu testemunha aqui no Rio, né? Em terceira Paralimpíada, alguns imaginavam que eu não conseguia chegar. Cheguei, pela terceira vez seguida na final da Paralimpíada, estou com a prata. Chegar é difícil, se manter é muito mais difícil. Graças a Deus nós estamos se mantendo. Bom, o Dirceu é um exemplo de como o esporte paralímpico ele pode transformar uma família toda, né? Porque o Dirceu, ele descobriu a deficiência dele com 14 anos de idade, até 14 anos de idade ele andava, corria, fazia tudo, e aí começou a perder força, foi para a natação e depois descobriu a bocha. E aí depois que ele se tornou atleta paralímpico, né, ele é o maior medalhista paralímpico de todos os tempos na bocha. Ele colocou, a família toda dele começou a trabalhar com ele criou uma empresa de bocha, de bolas de bocha, depois estava trabalhando na Secretaria de Esportes da cidade de Mogi das Cruzes. Então, assim, é um exemplo de como a bocha, o esporte paralímpico como um todo pode transformar a vida das pessoas. E o profissional de educação física é o maior incentivador e o maior potencializador dessa força, né, que é o esporte. O esporte, no geral, se o esporte, no geral, transforma a vida das pessoas, o esporte paralímpico, essa potência é muito mais elevada para transformar a vida de toda pessoa com deficiência. Ju, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, espero ter atingido aí as expectativas, e agora vamos conversar, que eu acho que a troca de experiências é o mais legal de tudo. Atingiu muito, muito obrigada. Achei linda a sua trajetória e tudo que você falou, assim, realmente. Acho que nós, né, educadores físicos, temos que dar essa atenção maior para o esporte paralímpico, até porque naquele vídeo que você mostrou, nós não devemos esconder, né, esses atletas só porque eles são cadeirantes ou porque eles têm alguma deficiência. Agora, então, tá abertas as perguntas. A Gabi, ela ficou responsável, então, por essa atividade, e ela vai falar um pouquinho melhor. Obrigada, Ju. Então, nós temos agora um tempo para as questões. Vocês podem escrever no chat ou abrir o microfone. Vou começar agradecendo a prof também. Acho que eu e algumas outras pessoas aqui, nós tivemos contato com o trabalho dela por conta da professora Leise, né, na disciplina de Educação Física para Pessoas com Deficiência. E foi também, assim, muito impactante para a gente, foi meio que o primeiro contato que nós tivemos, né, nessa área da educação física, e foi muito bom poder te ouvir de novo e aprender um pouco mais. Eu vou começar com uma pergunta em relação às leis e até relacionada ao lazer, né, das pessoas com deficiência, e a iniciação esportiva. Você tem alguma lei em relação a isso, alguma ajuda financeira, algo nesse sentido? Tá. Na verdade, assim, né, o CPB em si, ele faz muito essa função de iniciação esportiva que legalmente nem seria função dele, mas por entender que outros órgãos deixam a desejar nessa questão da iniciação esportiva, o CPB promove muito isso, e por isso a questão dos cursos sobre esporte paralímpico, para que mais profissionais tenham acesso a esse conhecimento. Hoje no CPB a gente eles têm uma escolinha de esporte paralímpico lá que atende
se eu não me engano, 5.000 crianças por mês que são ali da região. Tem os centros de referência, a Maringá é um deles, ali na UEM a gente tem um que também trabalha não só com iniciação, mas também com modalidades a nível competitivo. E essa questão das leis, Gabi, ela vai muito de encontro com o plano diretor de cada município, né, do que a Secretaria de Esportes prevê para cada um dos municípios. Eu, por exemplo, quando trabalhei na Secretaria aqui de Maringá, busquei contato com o Conselho da Criança e do Adolescente para a gente formalizar um projeto onde a gente levaria para os centros esportivos o esporte paralímpico, que hoje, se você pegar centros esportivos que tem iniciação esportiva, você não vai encontrar nenhuma modalidade paralímpica específico para pessoas com deficiência, né? Então, a gente tinha essa proposta, mas, infelizmente, a gente ainda depende de quem está no poder e de quem está propondo tudo isso para que essa iniciação aconteça. Então, a gente tem cidades onde a iniciação esportiva é mais forte, porque você tem profissionais que já estão envolvidos com o esporte paralímpico e que tiveram a ação de levar isso para o seu município, para a sua universidade, enfim. Depende muito mais de quem está ali executando e propondo os projetos. Muito obrigada, prof, pela resposta. Eu acho que a Judias ergueu a mão primeiro, né? Para fazer a pergunta. Eu ergui a mão. Então, oi, Mari, eu queria te parabenizar pela sua apresentação. Obrigada. Achei muito interessante, né, a parte que você mostra a sua experiência com os jogos. É muito bonito a gente assistindo daqui, então eu imagino o quanto foi emocionante para você estar participando presencialmente. Não só participando, né, mas poder estar trabalhando num evento desse porte. E a pergunta que eu tenho é que queria saber quais eram as atividades que o PROAFA desenvolvia na época que você estava participando. Quando estava tendo os treinos presenciais, eu via muito o basquete de cadeira de rodas, né? E eu queria saber qual que eram as atividades naquela época. Pode falar. Então, né, outra pergunta que eu tinha também é sobre qual é a área do paradesporto, assim, que está mais precisando de nesse momento. Show. São essas duas. Legal. Então, eu estava no PROAFA nesse processo de transição, né, da Sônia e da Vera, que a Vera estava indo para o mestrado, se eu não me engano, estava indo para outras áreas, e a Sônia já estava se aposentando. Então, quando eu comecei no PROAFA, a gente só tinha a natação, né, a gente tinha mais alunos, mas só na natação. E aí, no segundo ano de PROAFA, chegou o Décio, com o gás todo, querendo fazer as coisas crescerem. Então, aí a gente incluiu o basquete, o handebol, o atletismo, aumentamos a nossa atuação na natação, porque antes a gente só tinha uma turma de 20 alunos, a gente aumentou com o clube escolar para 70 alunos no final. A bocha paralímpica a gente tinha também, e aí quando foi a UMPM, que a gente uniu, né, várias forças, aí veio o vôlei sentado, o goalball, que vieram também como modalidades que tinham um vínculo com o PROAFA, que os estagiários do PROAFA também tinham atuação. Mas eu, especificamente no PROAFA, atuei com a natação, com o atletismo e com o goalball. E aí a outra questão, né, de qual é a área que o paradesporto está mais carente. Na verdade, se você for fazer um comparativo com outras, com as modalidades convencionais, eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo ainda trabalhar no paradesporto. A iniciação esportiva eu gosto muito, eu acho que tem uma área muito ampla para ser desenvolvida. Você tem hoje muita criança com deficiência que ainda não foi inserida no esporte paralímpico, que eu acho que é muito legal atuar. A questão do alto rendimento, ela assim, existe sim espaço para você trabalhar, mas é uma construção de você saber a necessidade daquele atleta, né, do atleta, assim como em qualquer outra modalidade. Se você pegar um atleta de natação, você vai ter um caminhar com ele até que ele possa ter um rendimento. E eu acho que para mim, a questão que mais, o espaço que mais tem
atuação para o profissional de educação física hoje é na questão de projetos. Quem sabe escrever projeto, quem sabe executar projetos, quem sabe captar projetos, principalmente de lei de incentivo, quem está atento a essa questão de projetos tem um campo de atuação muito legal. Quem sabe escrever projetos e está disposto a resolver problemas. Eu acho que essas duas coisas são áreas de grande espaço no mercado. Legal, Mari. Obrigada. E por nada, Ju. Agora nós temos a questão da Ju Santana. Eu fiquei com uma dúvida. Você comentou sobre a classificação dos atletas em esportes paralímpicos. Você teve assim, alguma dificuldade em trabalhar com as classificações? Você trabalhou com todas? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Eu especificamente cheguei a fazer o curso de classificação de bocha, porque você faz o curso, passa por uma prova e depois começa a fazer os estágios, né? E aí eu cheguei a fazer o curso, passei na prova, e aí depois eu tinha que escolher entre arbitragem e classificação, e acabei optando pela arbitragem, não pela classificação. O que a gente vê hoje é que, na verdade, ainda existe muita discussão acerca da classificação funcional. Eu não sei se alguém chegou a ver as notícias sobre o André Brasil, que é um atleta que nadou a vida toda, né, depois da deficiência dele, que foi adquirida, mas nadou, assim, nas últimas, acho que 4 Paralimpíadas, se eu não me engano, e agora, no último ano, ele foi... O IPC decidiu que ele é inelegível. Então, existe muita discussão sobre a classificação funcional. Ela vem se especializando a cada dia, meu relógio está batendo 6 horas, ela vem se especializando a cada dia, né? A parte científica tem sido algo muito importante para as classificações funcionais, então, cada vez mais os classificadores têm trazido evidências científicas, porque o que se discute muito na classificação é que você tem uma visão empírica daquilo, tem o que eu acho, o que a Larissa acha, o que a Ju acha. Então, se eu tenho mais força, eu vou achar que o meu atleta tem menos força, porque eu tenho mais força. Se a Ju tem menos força, eu vou achar que o meu atleta tem muita força. Mas qual é a força real que o atleta tem? Isso, o que dá esse real é a questão do científico. Então, hoje, o que vem se buscando muito é a aproximação da ciência com os testes da classificação funcional para você chegar a um parâmetro. Mas, por outro lado, se você não tem, se a gente ficasse discutindo classificação e não colocasse as coisas para rodar, a gente não teria esporte paralímpico hoje. Então, assim, as coisas vão sendo equilibradas. A cada 4 anos as regras de classificação vão sendo modificadas até se chegar num consenso. Eu não acredito que a gente chegue em um momento que assim, seja ok, classificação tá linda, maravilhosa, vamos seguir daqui, né? Até porque as deficiências evoluem, os tipos de deficiência evoluem e tudo tem toda essa questão, entendeu? Mas existe uma grande discussão sobre tudo isso. Perfeito, obrigada. Imagina. Agora nós vamos para a questão do Lucas. Primeiramente, boa tarde. Queria parabenizar, quer dizer, eu gostei bastante da sua palestra e eu queria saber, eu sempre vejo outras palestras relacionadas ao mercado de trabalho e o que eu vejo sempre em comum é o diferencial que te torna referência, né, de uma cidade ou até mesmo de um estado, de um país. E eu queria saber de você mesmo, quais foram, assim, o que foi que te tornou, assim, destaque, quais os diferenciais que você acredita que te trouxeram oportunidades para essa área de atuação, né, e que, no caso, você se encontra agora nessa posição atual. Lucas, sem dúvida alguma, foram 2 coisas. Estar presente, se fazer presente nas oportunidades que eu fui tendo ao longo da universidade. Então, quando a gente teve o campeonato de bocha, que eu fiz o curso de arbitragem aqui em Maringá, eu não estaria cursando
a disciplina de esporte paralímpico. Eu adiantei um ano, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com isso, então adiantei um ano da disciplina, e sem saber que teria a competição de bocha no ano seguinte, e consegui fazer o curso. Ao mesmo tempo, sempre estava envolvida com a UMPM, com os projetos, tem competição de não sei o quê, posso ir lá como voluntária? Posso. Estou lá, então a gente já percebe a movimentação, conheci tal pessoa, tem oportunidade de viajar com não sei quem, posso ir. Então, estar presente nos ambientes, fazer networking, foi um dos meus diferenciais, e eu entendo que o outro diferencial é você estar disposto a resolver problemas. O ônibus, tem que resolver do ônibus, daí que eu resolvo. Tem que resolver não sei o quê, vou resolver. Eu acho que essas duas coisas, estar presente, fazer network, ter relacionamento e resolver problemas, é o que diferencia todos os profissionais que eu tenho, assim, que eu me espelho e que eu tento buscar até hoje. E uma coisa foi levando a outra, porque o campeonato de 2013 me levou à oportunidade dos jogos, estar nos jogos me levou à oportunidade de trabalho que eu tenho hoje, mas talvez se lá em 2011 eu não tivesse aceitado a proposta de fazer o curso de arbitragem de forma voluntária, eu não tivesse a oportunidade de 2013, eu não tivesse a oportunidade de 2016, eu não tivesse a oportunidade de hoje, né? E só a oportunidade por si só, ela não se sustenta. Se em 2013 eu não tivesse feito o que eu precisava fazer, eu não teria a oportunidade de 2016, eu não teria a oportunidade de hoje. Então, acho que essas duas coisas se somam no sentido de bons profissionais. Agora, então, nós temos a questão da professora Larissa. Mari, muito bacana, viu, ouvir você. Eu acabei mandando mensagem lá no DEF, fiz uma foto, falei, olha, a Mari está aqui, né, que trabalha no ProAFA, e fez uma homenagem aqui para o Décio também, né, e o pessoal com muito carinho aqui já mandou, alguns professores, né, já mandaram, assim, algumas mensagens aqui para você também, viu? Falei, não vou... Porque, assim, a gente já perdeu, né, alguns colegas no departamento, então é sempre, né, quando alguém lembra de alguém que fez a diferença na vida e que foi professor, eu acho muito bacana a gente tornar isso vivo, né, tornar isso vivo, e aí foi o que eu tentei fazer aqui, compartilhando também com os professores ali do DEF, né, alguns colocaram o quanto você... foi sempre muito parceira, muito ativa no projeto, e vem muito ao encontro do que você disse aqui, né, que tipo de profissional se espera. Eu acho que você foi perfeita na definição que você traz, né, o tipo de profissional que se espera é esse mesmo, é esse proativo, tem algum problema, se propõe a resolver, não fica choramingando e não... pode deixar comigo que eu vou resolver, e resolve bem, né, de uma forma comunicativa, pontual, a rede de comunicação. Então, acho que você deixou essa marca, né, no teu trabalho, e por isso que, eu não lembro quem que foi, né, a pessoa que estava lá na parte dos jogos e que falou, não, ela eu quero, é muito nova, não, mas tem que ser ela. Porque é assim que a gente faz, né, a gente não faz concessão para quem é bom, a gente quer do nosso lado. Exatamente, e eu acho que o networking, pelo networking, não se sustenta, né, mas poderia ser qualquer outra pessoa no meu lugar, mas o Arthur, em algum momento, né, que é o meu chefe hoje também, identificou, e as coisas casaram, né, não, ela tem o que eu preciso, eu conheço ela, tem a vaga aqui, vamos fazer caminhar, porque eu acho que ninguém é insubstituível, né, mas se a gente consegue entregar aquilo que a gente propõe, se predispõe a fazer, e tá ali para fazer, as pessoas que querem ter a gente do lado vão lutar para que isso aconteça. Sim. Eu acho que faz toda a diferença. É bem isso mesmo.
Ó, duas coisas assim me chamaram a atenção, que eu anotei aqui para a gente conversar, né? Um pouquinho o que você disse do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, né? Que ele está ativo, que tem residências adaptadas. Então, é muito bacana ouvir isso, até acho que, de repente, você poderia explorar um pouco mais essa questão, né? Porque quando você pensa em Jogos Paralímpicos ou Jogos Olímpicos, você pensa nas estruturas, nos projetos e o que vai ficar como legado, né? Legado positivo ou negativo, mas a gente pensa mais até no positivo. O que vai ficar, como é que essas estruturas vão ser organizadas. Então, eu fico contente de saber que essa estrutura, me parece que ela está ativa, está bem organizada. Acho que você pode contar um pouco mais para a gente se só essa ou se outros espaços também. E outra coisa que eu gosto muito de um artigo que vai tratar de atletas paralímpicos, são de pesquisadores do Reino Unido, e que tiveram a experiência, né, o contato, fizeram uma pesquisa com atletas paralímpicos que participaram dos Jogos de Londres 2012. E aí, nessas narrativas, ficam evidenciadas o momento do glamour na participação dos Jogos, mas o momento do esquecimento, do abandono, da perda de brilho depois desses Jogos. Então, assim, você situou aqui que o Brasil está hoje como 8º do mundo, né? Você trouxe, falou desse centro que é referência, mas, assim, como é que você vê, para além disso, né, desses atletas se preparando antes para os Jogos e depois dos Jogos acontecendo, se há uma falta de reconhecimento, de investimento nesse sentido? Então, o centro de treinamento, hoje, ele está ativo. Eu acho que é um dos legados dos Jogos que mais está ativo, que mais continua a funcionar, né? Ele recebe tanto escolinhas de iniciação esportiva, tem estrutura, tem um espaço só para bocha, um espaço só para futebol de 5, só para futebol de 7, quadras multiuso, recebe vários eventos internacionais. A nossa Copa América de bocha, que foi ano passado, foi lá. Então, acho que, assim, e isso acontece porque o CPB se mudou para o centro de treinamento. O CPB, até antes do centro de treinamento, era em Brasília, e aí em 2015, que é quando o centro fica pronto, começa-se o treinamento lá, a preparação para os Jogos. Em 2017, o comitê vai para o centro de treinamento, começa a gerenciar e assim, toma conta dali mesmo, ao contrário do que a gente vê hoje no Parque Olímpico da Barra, que infelizmente a gente tem até uma autarquia que cuida do parque, mas que muda a cada 1 ano, a cada 2 anos, então você não consegue ter um projeto de legado que faça as coisas acontecerem. A estrutura está lá, é lindo, é sensacional você ir no parque, sentir aquela energia, mas as coisas não conseguem rodar, justamente porque você não tem quem fala assim, daqui que o filho é meu, deixa eu tomar conta, que é o que acontece no centro de treinamento. Então, acho que esse é o principal diferencial, né? O governo em si, ele vem passando por uma reformulação que uma hora foi agro, outra hora foi eglo, agora está sem, vai ser uma nova portaria para quem vai cuidar do legado olímpico, mas no centro de treinamento isso se dá muito pelo que o CPB vem trabalhando, né, vem atuando. E aí, ainda nesse conceito de teia que eu falei para vocês lá no começo, que fez com que o Brasil saísse lá de 36º e chegasse a 8º no ranking, o CPB também pensa desde a iniciação, mas até o pós-carreira. Então, o que começou a acontecer nos últimos, principalmente nos 5, 6 últimos anos, foi que o CPB também oferece cursos profissionalizantes, até universidade e tudo mais, para esses atletas que já estão no fim de carreira, digamos assim, né, que já estão deixando de competir. O atleta paralímpico até tá no seu auge, ele tem um aporte financeiro
bem razoável e bem interessante. Hoje, um atleta que recebe bolsa pódio, a gente está falando de uma bolsa de R$15 mil, né? Não são nem todos os profissionais de todas as áreas que conseguem ter um aporte financeiro mensal com isso. Mas é claro, a vida do atleta, você não vai receber R$15 mil durante 20 anos, talvez você receba R$15 mil durante 2 ciclos, 8 anos, né? Então, o atleta também tem que saber se organizar, tem que pensar em outras possibilidades, e aí o CPB tem esse programa de capacitação realmente, de capacitação e mercado de trabalho até, para que esses atletas que tenham interesse, né, de continuar como profissionais, tenham interesse de seguir outra carreira depois, quando se aposentem, sigam nessa área. Eu acho que esse acompanhamento é bem importante, para que o atleta, quando chega em um momento que, né, fale, não, parei de competir, para onde eu vou agora? Então, eles têm todo esse acompanhamento, né? A gente tem alguns atletas que acabam seguindo por exemplo, o Dirceu, né, que criou uma empresa de material esportivo, estava envolvido com secretarias, então a gente tem alguns atletas que seguem mais para esse caminho, envolvidos em algumas áreas, mas com certeza é um trabalho psicológico a ser desenvolvido, essa transição de carreira, né? O Dirceu lidava muito bem com isso, e inclusive essa era uma dos nossos objetivos com ele, que ele, como a deficiência dele tinha evoluído muito e ele já não estava conseguindo jogar, mas que ele trabalhasse essa parte psicológica com outros atletas, porque no último ano ele já não estava não estava sendo convocado, estava mais focado na carreira profissional, né? Então, eu acho que é algo a ser trabalhado, com certeza. Mari, só mais uma curiosidade, você vai para Tóquio? Olha, essa é a pergunta de R$1 milhão. Nosso nome está lá para ir para Tóquio. Eu não tenho vaga enquanto delegação, mas como a gente vai trazer o Campeonato Mundial para cá no próximo ano, a gente está tentando, pela Federação Internacional, ir. Mas tá quase tudo certo, mas com essas questões de Covid aí, a gente não sabe ainda se eles vão limitar a quantidade de participantes, não vão, a gente está estamos na expectativa, pretendemos ir, mas... Você falou que as vagas foram conseguidas, né? Sim, pelos atletas, mas aí vai depender também... Então, desse quadro até para os atletas. Eu acredito que, porque assim, né, no esporte paralímpico, você tem a quantidade de vagas, você tem um multiplicador que gera a quantidade de staffs que podem ir nessa delegação daquela modalidade. Então, a gente tem 12 atletas classificados e um multiplicador de 1.2, 1.3, se eu não me engano. Então, a delegação completa são 26 pessoas, né? Então, assim, e a gente não quer tirar a vaga de uma pessoa que vai efetivamente para cuidar de um atleta, que vai como técnico para um dirigente ir. Sim. Então, eu acredito que essas 26 vagas, elas não vão ser reduzidas. A quantidade, agora, as vagas de dirigente, as vagas de quem vai, né? Porque o IPC, ele tem vários programas para você ir conhecer como são os jogos, né? Tem vários níveis de credencial lá. Então, eu acho que nisso pode ser que eles reduzam. O COB já soltou uma notícia que não vai levar nenhum presidente de confederação. Então, a gente está nessa expectativa aí. Querer, a gente quer muito, mas não sei. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Mari? Imagina. Se mais alguém tiver alguma dúvida, curiosidade, fiquem à vontade. Mais alguma questão, pessoal? Bom, então vou passar a fala para a Ju ou para a Pro, para a gente encerrar. E aí, antes, lembra da gente tirar uma foto. Bom, acho que então, finalizando, eu queria agradecer novamente pela sua palestra, foi excelente. Também queria agradecer a todos os participantes aqui do Grupo PET e também a professora Larissa. Acredito que foi excelente esse encontro, bom, pelo menos para mim,
Foi muito interessante saber um pouquinho mais sobre essa área. Prof. Larissa, quer falar alguma coisa? Bom, só agradecer todo mundo que está aqui, né, e de modo especial a Mari por ter dedicado esse tempo para estar aqui conosco. Eu amei esse encontro, amei a tua fala, né, e as experiências que você compartilhou aqui conosco. Viu? Então, muito obrigada mesmo. O Grupo PET está de portas abertas para quando você quiser voltar, enfim, participar de alguma outra atividade. Nossa, né? Quem sabe depois sem pandemia. Isso, né? Sim. Para um café presencial. Com certeza podemos marcar. Eu falo que assim é muito, muito gratificante poder voltar e conversar, trocar essas experiências mesmo, no sentido de, né, que eu acho que sempre quando a gente troca experiências, a gente consegue abrir nossa visão, às vezes um viés que a gente não estava pensando, a gente pensa, posso fazer isso, posso seguir por aquilo. Eu acho que é bem legal. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Ju, depois, se você quiser passar o meu contato, se alguém tiver interesse em seguir na área, quiser fazer algum curso, eu acho que é bem bacana. Esse curso de iniciação aí do CPB, que é gratuito, está disponível, é online, você pode fazer a hora que você quiser. Eu acho que vale muito a pena, até para quem, né, precisa de horas complementares aí, eu acho que vale a pena o conhecimento, até para a nossa atuação enquanto profissional em outras esferas que não só o esporte paralímpico. Né? Então, eu que agradeço o convite e estou sempre disponível para o que vocês precisarem aí. Obrigada. Gente, só reforçando o que a Mari disse, né? Olha, foi a participação num programa, né, num projeto da universidade que levou ela para um campo profissional. E quem sabe aqui, né, ela falando conosco, alguém não se sinta motivado e comece já a cursar a sua trajetória nessa área, né? Sim, com certeza. A gente fala que depois que o bichinho do Paralímpico pica a gente não quer sair mais da área. Então é só precisa de bem pouquinho para a gente se apaixonar pela área. Bom, acho que agora a gente pode tirar uma foto, né? Para finalizar. Eu posso tirar? Eu peço também que os que estão com a câmera desligada para que liguem agora, para a gente poder ter todo mundo. E no 3, faça um sorriso bem bonito. 1, 2, 3. Prontinho. Bom, então finalizamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então tá, gente. Tudo de bom. Se cuidem. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, até. Boa tarde para vocês. Tchau, gente.